Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, depois de termos falado sobre as etapas da revelação contidas no Antigo Testamento, nós havíamos chegado ao parágrafo número 65 do nosso catecismo. Se trata agora de um novo bloco de parágrafos que abordam essa temática. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus disse tudo no seu verbo. O nosso catecismo, nesse parágrafo 65, começa citando o começo da carta aos Hebreus. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. De fato, a Bíblia é a história dessa relação de Deus, entre Deus e seu povo e do povo com o seu Deus. Deus nos falou de muitas maneiras no Antigo Testamento, mas agora, na plenitude dos tempos, Deus nos fala através do seu próprio Filho. O Catecismo continua dizendo: Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo, e não há outra palavra senão esta. E aí, o nosso catecismo traz uma citação de um dos grandes místicos da história do cristianismo, São João da Cruz, que comenta justamente essa passagem da carta aos Hebreus, como muitos outros o fizeram. E São João da Cruz, numa obra que se chama Subida do Monte Carmelo, ele diz o seguinte: porque em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única e outra não há, tudo nos falou Deus de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais tem a falar. De fato, aquilo que falou outrora parcialmente aos profetas, agora nos diz inteiramente em seu Filho, nos dando o todo, que é o seu próprio Filho. Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez, como ofenderia a Deus por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Vejam, meus queridos, uma citação, uma reflexão profundamente atual. Sabemos que muita gente, ao longo dos séculos, fundou novas religiões justamente com a intenção de completar a revelação que havia sido feita no Antigo Testamento e particularmente na vida de Jesus. Uma vez, nos meus tempos de estudante, lá no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, nos tempos da antiga rodoviária de São Paulo, numa livraria, um livro me chamou a atenção, um livrinho. São Mateus corrige o seu evangelho. Era a história de um suposto médium que teria incorporado o espírito de São Mateus, e São Mateus vai percorrendo o evangelho que nós temos hoje e dizendo: eu nunca escrevi isso que está aqui agora. Quem colocou essa passagem aqui deve estar muito arrependido numa hora dessas. Ou seja, como se a revelação não estivesse completa e fosse necessária outra etapa da revelação. E assim, muitos supostos videntes ao longo da história da própria Igreja Católica quiseram trazer novidades em relação à revelação única que está contida na Palavra de Deus. Essas novidades ou essas supostas revelações em que o vidente quer fazer crer em verdades que se contrapõem
a grande tradição da igreja, que se contrapõe à própria fé da igreja, essas visões, essas aparições, essas locuções interiores, elas devem ser descartadas como inadequadas e falsas. Quando muito, ou quando pouco, se preferirem, fruto da imaginação do próprio vidente. E, naturalmente, também podem ser frutos de uma tentativa de semear a discórdia e a descrença no meio do povo. Além disso, ainda hoje, muita gente quer ouvir Deus de uma maneira, às vezes, muito material, muito humana. E é preciso ter sempre os olhos voltados para Jesus Cristo. Ele é a palavra definitiva de Deus. Mesmo as aparições que a igreja reconhece, por exemplo, de Nossa Senhora, ou mediadas por outras pessoas de formas diferentes, elas têm muito critério, a igreja é muito criteriosa ao avaliar essas supostas aparições. Em primeiro lugar, como eu já disse, o conteúdo, que não pode de forma alguma se contrapor aos evangelhos ou à grande tradição, ao depósito da fé. Depois os frutos, né? O que aquilo está produzindo? Está produzindo realmente conversões, verdadeiras conversões? O espírito do próprio vidente, a maneira de se comportar, ele é arrogante? Ou ele é uma pessoa humilde? Ele é obediente à igreja? Porque às vezes tem videntes que se consideram, como diz o povo, né, o rei da cocada preta, né? Porque não existe para eles autoridade, não existe magistério, o que existe é aquilo que a sua cabeça propõe. Então, São João da Cruz, muito atual, repito alguns trechozinhos para fixarmos bem essas ideias, e com isso nós vamos concluindo. Porque em dar-nos seu Filho, que é sua palavra única, é interessante a gente dizer que palavra de Deus, em última análise, é o verbo que se fez carne. Essa é a palavra de Deus. E a Bíblia? A Bíblia é o testemunho da palavra de Deus, a Bíblia é o testemunho dessa história. Eu costumo dizer, a Bíblia são cartas de amor que Deus escreve para nós. Mas a Bíblia pode se tornar letra morta na nossa vida se não houver o acontecimento, que é, guiado pelo Espírito, o encontro entre nós e a palavra viva de Deus, que é o próprio Cristo. Então, o Filho é a sua única palavra. Através dele, tudo Deus nos falou de uma vez só. E não tem mais nada a falar. De fato, aquilo que outrora falou parcialmente aos profetas, a revelação do Antigo Testamento é uma revelação parcial ainda, preparatória. Agora ele nos disse inteiramente em seu Filho. Então, querer interrogar a Deus, pedir novas visões, novas revelações que viessem completar aquela revelação encerrada com a morte do último dos apóstolos, que interpretaram autenticamente a revelação trazida por Jesus, essa pessoa ela estaria ofendendo a Deus, porque ela não quer se fixar o olhar unicamente no Cristo. Ela fica querendo buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Peçamos então que também nós tenhamos esse espírito que moveu São João da Cruz, a nos abrirmos de coração e de mente à palavra de Deus, e que o Espírito Santo nos conduza nessa caminhada. Que nossa Mamãe do Céu nos abençoe, ela que é a estrela da evangelização. Deus abençoe as nossas famílias. Amém.